Boa tarde, pessoal da Igreja Aliança de Vila Ema. Faz tempo que eu não encontro com vocês. De vez em quando converso com o Julinho e nós trocamos ideia. E posso dizer que eu tenho bastante saudade e apreciação por cada irmão que está aí. Que Deus possa estar abençoando. E hoje eu quero realmente compartilhar uma coisa que Deus tem me ensinado. Recentemente, aqui na Conexão, nós estamos pregando sobre santificação. Então, esse mês, as mensagens são direcionadas para isso. Eu estava preparando uma mensagem chamada O Significado e o Grande Benefício da Santificação. Então, deixa eu... O significado e o grande benefício da santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz com todos e a santificação. A segunda parte, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas as pessoas que vivem em santificação verá o Senhor. Nós vamos, então, mostrar isso através da palavra de Deus e vamos começar com oração. Querido Pai que estás nos céus, obrigado por esse tempo que nós estamos aqui e quero pedir para que a graça do Senhor possa estar realmente permeando, abençoando esses irmãos que estão, Senhor Deus, na Vila Ema, e que o Senhor, mesmo nessa pandemia, tem sustentado, tem guardado a saúde deles. Ó Deus está nos céus, e peço a edificação do Senhor com essas palavras, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje posso dizer que estou meio triste, porque recebi mensagem ontem à noite dizendo que o irmão lá de Bauru, chamado Rodrigo Couto, né, ele acabou falecendo, rapaz jovem, de 30 e poucos anos, e então a igreja de Bauru está em luto. Então gostaria que vocês lembrassem e orassem por isso, né? Mas você sabe que santificação é uma mensagem difícil, né? E quando eu estava preparando essa mensagem, pedi para Deus, Deus, traga uma mensagem renovadora e uma mensagem que realmente traga o entendimento e que o povo possa praticar isso com mais facilidade. Então veio essas palavras, né? Eu quero começar dizendo um pouquinho sobre microbiologia, né? Quando a gente fala em microbiologia, a gente entende que... Deixa eu compartilhar uma coisa aqui, né? Uma coisa que é pequena e que a gente não consegue enxergar com nossos olhos, mas ele causa um grande estrago na nossa vida, assim como também benefícios, né? Graças à microbiologia, a medicina avançou bastante. Em 1674, um holandês chamado Anthony van Leeuwenhoek, eu acho que é assim que fala, né? Ele inventou o microscópio. Ele ficou observando águas da chuva e conseguiu ver que as águas da chuva ampliavam as coisas pequenas. Ele criou um jogo de lentes na qual aumentava as coisas microscópicas. Em 1857, mais ou menos cento e poucos anos depois, do Anthony van Leeuwenhoek, Louis Pasteur, que é um francês, ele, estudando o microscópio, ele conseguiu ver relação entre a fermentação e o vinho. E eram micro-organismos, né, na qual eram leveduras. Louis Pasteur também trouxe bastante benefícios também para a saúde, que a gente não vai estudar hoje. Mas em 1876, mais ou menos conterrâneo do Louis Pasteur, um outro cientista alemão chamado Robert Koch, ele consegue a primeira prova de que as bactérias eram causa de determinadas doenças. Ele pegou sangue
dos animais doentes e injetou em animais sadias, e esses animais ficaram doentes. O que eu posso dizer é que essas coisas pequenas influenciam muito a nós, né? Nós estamos vivendo uma pandemia em que o nosso inimigo também é um inimigo invisível. No entanto, ele causa assim uma disseminação rápida, é uma doença bastante séria e está matando muitas pessoas. E nós temos que tomar bastante cuidados com ele, né? E graças a isso, nós estamos todos também confinados e, de alguma forma, prejudicados por isso, né? Quero dizer que, com a salvação, nós ficamos bastante contentes porque uma coisa maravilhosa aconteceu conosco, né? É uma experiência gloriosa e tudo, né? Mas à medida que vai passando o tempo, nós entendemos que, espera aí, tem mais coisas, né? E parece que minha salvação parou numa instância e a gente não progride. E a gente começa a entender, falta alguma coisa. E esta alguma coisa é santificação. Santificação, na verdade, é prejudicado quando nós temos uma coisa chamada pecado. Assim como micróbios são invisíveis, os pecados são invisíveis, porém causam um prejuízo muito grande em nós. Santificação, a definição da santificação é atitude, a forma de ser, estilo de vida, de fala que agrada a Deus. E o oposto, né, negativo, é afastar do que não agrada a Deus, que é o pecado, porque Deus é santo. Em Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 7, o grande profeta Isaías, ele, no ano que morreu o rei Uzias, ele encontrou Deus. Ele entrou no santuário de Deus, ele viu o trono, ele viu os anjos, chamados serafins, que estavam cantando Santo, Santo, Santo é Deus, e quando eles estavam cantando, clamando isto, todas o salão tremia, as batentes das portas tremiam, e ele entrou num ambiente, de repente, estéril de pecado. Um ambiente onde era muito santo. Ele viu o poder de Deus. E quando ele entrou naquela sala, ele ficou ciente, dizendo assim: ai de mim, porque eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Santo Deus. E ele estava com consciência de que realmente ele era pecador, de que realmente ele carregava em si toda a influência do pecado, do ambiente, e aquele ambiente não estava favorável a ele. E ele falou assim: desse jeito eu não vou poder permanecer aqui. E aqui no livro de Hebreus fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas quem vê o Senhor com o pecado, ele vai ser fulminado. Mas naquele momento, o serafim, ele pegou brasas do altar, veio até Isaías e tocou a boca de Isaías. E naquele momento, o serafim falou assim: agora os teus lábios estão puros. Agora os seus pecados foram perdoados, suas iniquidades foram perdoadas. E aí Isaías fala assim: graças a Deus, agora eu posso ficar aqui, porque agora eu sou digno de estar aqui. E Deus, naquele momento, lá do trono, falou assim: quem irá por mim? Fez uma comissão. Na verdade, quando a gente encontra com Deus, quando a gente se transforma em um homem santo,
nós encontramos com nosso Deus e Ele vai comissionar a nós. Então, sem a santidade, é incompatível nós encontrarmos com nosso Deus. No Velho Testamento, a santificação tem o conceito de obedecer o mandamento de Deus. Então, se você obedecer os meus mandamentos, as bênçãos, a minha presença estará com vocês, né? É assim que é dito sobre santificação no Velho Testamento. E o povo tentou de diversas formas, de regras, estudando formas de você praticar a santidade, e eles falharam. Tanto é que foram castigados várias vezes, eles foram, digamos, arrastados por outros países, né? Porque realmente santificação era uma coisa difícil, né? Então, o que na verdade, o povo estava procurando? Uma forma de agradar a Deus. E falharam. Porque só com o seu próprio esforço eles não conseguiriam praticar a santidade. Já no Novo Testamento, começa a ter outros conceitos do que vinha a santificação. Deixa eu compartilhar uma coisa aqui. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Aqui, Pedro está falando assim: como é santo aquele que vos chamou é Jesus. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de vivermos. O conceito de santificação, então, ele não é somente tentando e esforçando para você praticar a santidade. O conceito agora é imitar Jesus. Imitar Jesus na forma como ele pensava, na forma como ele agia, na forma como ele lidava com as pessoas. Então, você imite em toda a sua maneira de viver, seja seu pensamento, ação, reação, seja relacionamento com outros. Você tem que fazer isso. E ao fazer isto, você vai ser santo. Como Jesus era santo, né? Vocês têm dúvida que Jesus era santo? Creio que não. Se Jesus era santo, então nós temos que imitar ele. E no fim, quando Jesus vai para os céus, ele fala assim: vocês vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando a serem como Jesus, a serem santos. Então, que na verdade Jesus está querendo? Que cada um de nós sejamos como Jesus, imitadores dele. Seguidores de Jesus são pessoas que estão buscando a santidade, né? É outro conceito. E então, nós temos que realmente procurar conquistar pessoas para que eles sejam santos como Jesus. Então, sede santos, como é santo aquele que vos chamou em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Minha gente, então, já temos dois conceitos. Primeiro, no Velho Testamento, em que santidade é obedecer os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Segundo conceito é imitar Jesus. E Jesus falou assim: na verdade, vocês não vão conseguir cumprir mandamentos através das suas próprias forças. Eu vou dar um outro recurso para vocês, que é justamente o Espírito Santo. Em João 16:8, está dizendo assim:
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A ação do Espírito Santo, né, esse versículo, nós achamos que é para os incrédulos, mas também serve para os cristãos também. Porque Jesus veio para convencer também os pecadores do pecado, da justiça, do juízo, para que nós pudéssemos ser santo. Ele é o auxiliador para que nós pudéssemos viver uma vida de santidade. No livro de Hebreus 8, 10 e 11, está dizendo assim. Na verdade, é uma profecia para a nação de Israel, mas ele mostra como que o Espírito Santo age. E esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Ele vai pegar a impressora, imprimir a lei dentro do nosso cérebro. Brincadeirinha. Mas ele vai colocar as leis na nossa mente, que é a fonte dos nossos pensamentos. E também sobre o seu coração as inscreverei, ou seja, fonte das nossas ações. Mente é pensamento, coração é ação. Ele vai colocar as leis dentro do nosso coração. E escreverei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Minha gente, para que realmente nós pudéssemos ser santos, então Deus deu vários recursos para nós. E no Velho Testamento, então, é obedecer os mandamentos. Ele deu os mandamentos. Depois Jesus veio aqui, ele realmente mostrou como deveríamos ser santos. E ele concedeu o Espírito Santo para que realmente a santificação possa ser, então, prático. Então, quero passar ao próximo figura. São as multifacetas da santificação. É obedecer os mandamentos, mas nós não conseguimos. Então, vamos ver a figura de Jesus, como ele praticava os mandamentos. E aí, a gente também, com nossa própria força, a gente não consegue. Nós temos que confiar no Espírito Santo de Deus, né? Olha, minha gente, que interessante. Quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, que maravilha. Agora eu estou começando a entender. Na verdade, santificação não é uma coisa tão misteriosa, tão difícil, né? É entendermos a palavra e colocar em prática esta palavra em nós. Irmãos, santificação não é tão difícil. É uma coisa que Deus concedeu para que nós pudéssemos realmente viver na prática. E todos nós podemos viver na santidade. E outra coisa, quando nós praticamos a santidade, muitas coisas maravilhosas acontecem em nós. Eu quero falar um pouquinho do benefício da santificação. Passar para o próximo. É o próprio Deus aproximando de nós e fazendo morada em nós. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas se nós praticarmos a santidade, nós vamos ver ao Senhor. Aqui no versículo 14, perdão, capítulo 14, 23 do João, fala assim: Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar a minha palavra, nós vemos que significa santidade, viver em santidade. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O processo de santificação começa com amor a Deus. Eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Então, se eu amo a ele, eu vou fazer as coisas que lhe agrada. Eu vou realmente querer agradar a ele. E para você fazer isso, você vai guardar as palavras. Você vai viver, você vai realmente estudar a palavra de Deus. Você vai tentar imitar Jesus em toda a sua maneira de viver, seguindo os passos de Jesus. E nós vamos permitir que o Espírito Santo ele controle a nossa mente,
nossa ação. E quando nós fazemos isto, o que acontece? O meu Pai o amará. Nós teremos o amor do Pai. E o Pai e seu Filho Jesus vai vir a ele e vai fazer em nós a sua morada. Quem tem Jesus já tem o Espírito Santo, mas agora a presença viva do Pai na sua vida, de Jesus em você espiritualmente, é uma coisa incrível. É isso que vai acontecer. Em Salmos 16, 11, grande rei Davi, que também ele teve vários deslizes, mas ele é uma pessoa que aprendeu a viver na presença de Deus. Veja esse versículo que Davi falou. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Na presença de Deus, existe assim, uma alegria tremenda, uma alegria transbordante, uma alegria que não acaba. Uma coisa assim que não dá para explicar. Irmãos, não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Mas na presença de Deus, nós conseguimos realmente completar a nós. Não existe depressão para quem anda com Deus, né? As pessoas que afastam de Deus, eles vão passar por depressão. Mas as pessoas que estão com Ele não vão passar por depressão, né? Porque tem a alegria permanente, plena, né? E na sua destra, lado direito de Deus, delícias perpetuamente. Deixa eu falar uma experiência que eu tive lá na Indonésia. Quando eu estava em 2005, lá, depois do tsunami, eu vi aquela devastação e estava atendendo o povo, né, do lado do Mesquita, dando consultas, curativo, dando remédios, aconselhando. E aí, o chefe do Mesquita, na verdade, aquela sociedade, o chefe, o grande pessoas que mandam na sociedade são os religiosos, né? São chefes dos mesquitas. Ele tem uma grande influência, prestígio. Ele falou assim: eu quero agradecer muito do que você fez. Ele falou assim: olha, você está no meu coração. E ele convidou para tomar café. Eu estava na mesa junto com ele e todo mundo estava olhando para mim e via assim: essa pessoa deve ser uma pessoa muito importante, porque ele está do lado do grande chefe nosso, que é o líder do Mesquita. E naquele momento eu senti assim: como eu sou importante, eu estou sendo valorizado, tenho um prestígio só pelo fato de estar junto com ele. E é isso. Mas quando nós estamos diante do grande Deus, Criador do céu e da terra, daquele que domina sobre o mundo, não existe uma alegria tão grande como essa. Um prazer, uma força. Então, Davi falava assim, né? Ele já tinha poder, né? Ele tinha domínio da nação de Israel em suas mãos, mas ele falava assim, que na presença de Deus há delícias, há realmente uma alegria tão grande que não dá para explicar, transbordante, né? E da sua direita, delícias perpetuamente. Graças a Deus. Olha, uma última coisa que eu queria compartilhar aqui, né? Que é o grande líder Josué. Quando Moisés ele faleceu, Deus aparece para Josué e fala assim: Josué, o seu grande líder, que até agora realmente estava conduzindo a nação de Israel, ele está morto. E agora é a sua vez, o bastão foi passado para você. Mas, Josué, tenha cuidado de você estudar as palavras da lei, de você meditar nele de dia e de noite, e de você praticar e ensinar essas coisas para os outros. Você fizer isso, aonde os seus pés pisarem, será seu. Você terá direito a posses. Você vai ter autoridade como Moisés teve. Ninguém poderia resistir a Moisés. Esse poder que Moisés tinha, vai passar para você também.
todos os propósitos de Deus cumprirá na sua vida. Então, o que você precisa fazer, você vai cumprir, porque eu estou com você. E tudo o que você fizer terá prosperidade. Já viu pessoas que tudo que ele coloca a mão dá certo? Então, ele falou assim: isso é uma coisa, é uma bênção que vou conceder a você. Tudo que você fizer vai prosperar. E eu estarei contigo por onde queres que andares. A minha presença estará contigo. Olha, tudo isso é bênção do fato da pessoa ser santo. Se você cumprir com os meus mandamentos, ou seja, se você viver uma vida de santidade, todas essas coisas vão acontecer com você. E eu quero dizer que, nesta pandemia, muitas pessoas estão passando dificuldades. E vocês estão dizendo assim: por que, que eu não posso sair? Eu tenho que ficar em casa, estou confinado. Mas eu quero dizer que, na verdade, existe um mundo em que você precisa mergulhar. Esse mundo, você não precisa sair de casa. É um mundo espiritual na qual Deus quer conceder a nós. É o mundo da presença dele. Começa a buscar para Deus e dizendo assim: Senhor Deus, eu quero viver na santidade. E quando você começar a viver nesse grau de santidade, Deus vai manifestar a vocês. Esse João é o livro de João, o versículo que tem, é um dos versículos predileto meu, né? E que realmente eu entendo isso, e cada vez que eu leio esse versículo, né, eu entendo assim: puxa, Deus, é isso que realmente quero ser da minha vida, né? João 14, 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e juntos viremos e faremos nele morada. Glória a Deus. Que realmente nós possamos ter a presença santa de Deus nas suas vidas e vocês possam realmente experimentar de uma alegria tão grande que não depende das circunstâncias, depende da nossa atitude em relação ao nosso Deus. Vamos orar então? Querido Pai que estás nos céus, louvamos o teu nome. O Senhor está querendo conceder, Senhor Deus, esta alegria tão grande a nós e que realmente o mundo não pode oferecer, mas o Senhor pode dar esta alegria que é considerado como delícias perpetuamente. Ó, querido Pai, o Senhor possa visitar esses irmãos queridos da Vila Ema e possam realmente fazer com que cada um possa viver desta forma. Ó Deus que está nos céus, que esse submundo, ou seja, esse mundo maravilhoso, oculto, possa descortinar na vida desses irmãos queridos. Obrigado por isso. Que Deus possa abençoar profundamente. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi muito prazer mais uma vez pregar para vocês e Deus abençoe ricamente cada um.